Dia, sétimo ano, essa bela manhã de 26 de outubro, estamos aí com mais uma aula de história. Eu vou ajudar vocês hoje a resolver a atividade que eu passei para casa e depois a gente vai entrar na questão do tráfico escravo no Brasil, tá bom? Então aí a primeira questão, ela diz assim, ó, a atividade é essa daqui que eu vou mandar, tá bom? Tem essa aqui, um vaqueiro atrás de um boizinho, tem um texto sobre a economia do açúcar, e tem umas questões logo abaixo, tá bom? Essa aqui que eu vou dar umas dicas para vocês na hora de responder. Não vou colocar literalmente a resposta não, porque seria meio sem rumo fazer uma coisa dessa. Você tem que raciocinar, pensar um pouquinho para colocar o cérebro para organizar as ideias, tá bom? Então a primeira questão, ela pergunta digamos assim, de acordo com nossos estudos, por qual motivo foi possível a pecuária no interior do Brasil, tá? Então, você vai entender o seguinte, ó, que no Brasil, a nossa economia da cana, ela começa no litoral. Está aqui o Oceano Atlântico. E aqui onde a cana era plantada, né? Os pezinhos de cana, aquelas fazendas enormes de cana, descendo aí para rumo de Pernambuco, Bahia, enfim, né? Só que aí é o seguinte, ó, o pessoal começou a utilizar o gado para movimentar engenhos juntamente com o escravo, né? Movimentar aquelas engrenagens enormes para moer a cana, tirar o caldo de muita cana ao mesmo tempo, porque o mercado exigia rapidez, então não tinha tecnologia naquele tempo assim para você apertar um botão e as máquinas funcionarem, então a força de tração era o gado. E para movimentar esses engenhos enormes, o gado foi usado e esse gado foi aumentando de quantidade. Muito gado ia aparecendo, como é que ia alimentar esse gado todo? Então a dúvida foi, como alimentar todo esse rebanho, se o rebanho estava aqui juntamente com a cana? Então começou o gado a invadir fazendas, começou problemas entre os fazendeiros, que tinha muito gado, e suas canas estavam sendo devoradas, e não tinha como o gado conviver com a economia da cana. Se fosse uma luta de UFC, o gado estava perdendo para a cana. Então olha só, o governo de Portugal, que era quem mandava no Brasil, ele acabou colocando um decreto-lei para que esse gado fosse expulso do litoral e fosse criado no interior do Brasil, tá bom? Então esse foi o motivo pelo qual os rebanhos saíram do litoral e vieram para o interior, por causa da cana. O gado não convivia bem com a cana e os fazendeiros estavam meio aperreados com isso. E quem se propôs a se tornar vaqueiro ou dono de fazenda pegou do governo algumas doações de terras e vendeu digamos, suas propriedades aqui e comprou muito gado para levar para o interior. Foi assim que foi povoado o Piauí, teve a sua primeira capital, que antigamente era chamada de Vila da Mocha, né? Vila da Mocha, né? E mais tarde tornou-se Oeiras. Nossa primeira capital foi formada por fazendas de gado. E tantas outras vilas do Piauí, como Valença, Mavão, Parnaguá, Jerumenha, Campo Maior, enfim, etc. E tantas outras vilas no Ceará, outras vilas no Maranhão, e por aí vai. O interior do Brasil foi formalizado desse jeito. Foi, digamos assim, povoado por rebanhos, depois foi povoado por pessoas. Povoar é ótimo, né? Com rebanhos, ó, maravilha. Então, você vai organizar seu pensamento a partir desse momento, dessa explicação aí, tá bom? Faça isso que é melhor para você, porque enquanto mais você cria a sua resposta, mais você fortalece a sua linha de raciocínio. Isso é muito importante, você não imagina o quanto isso é importante. Futuramente nas redações do vestibular vocês vão precisar olhar uma imagem, tá vendo a imagem, daquela imagem você fazer o seu texto. É meio pesado se você não aprender. Então olha só, a segunda questão tem um textinho sobre economia açucareira, mostrando para vocês aqui, ó, tá bom? Não vou ler o texto todo não, mas eu deixo algumas coisas destacadas. Como por exemplo, eu vou deixar aqui quem fazia parte da sociedade naquele tempo, eram proprietários de terras, de fazendas,
escravos, e os intermediários, que é aquele pessoal que nem era escravo e também não era dono de fazenda. A sociedade naquele tempo ela era comandada pelos homens, era uma sociedade patriarcal. O dono da fazenda, o senhor da fazenda, morava na casa grande com sua família, certo? E tinha muitos escravos, era dono do sistema de fabricação do açúcar todinho, e para ele, além do escravo, tinha aqueles que trabalhavam digamos assim, na moenda, os mestres do açúcar, aquele pessoal que sabia fazer, que tinha costume de fazer aguardente, tinha conhecimentos técnicos de como fazer a cachaça, enfim, né? E tinha também, como eu falei para vocês, o escravo, tinha aqueles que faziam outros serviços, que também moravam nas intermediações da fazenda. E a letra A pergunta como era composta a sociedade açucareira, você vai colocar só essa parte que eu acabei de falar, que a sociedade açucareira era composta por proprietários, né? Proprietários e não proprietários, muito simples. Só que você vai saber quem eram essas pessoas, e colocar na atividade quem eram esses não proprietários. Que eu acabei de falar, tá bom? Beleza? E a letra B pergunta quais os elementos que possibilitaram o desenvolvimento da economia canavieira do Brasil. Quais foram os elementos? Aqui você vai procurar no textinho. Tá bom? O que é que possibilitou o desenvolvimento da economia da cana no Brasil? O que foi que possibilitou? De repente, o clima que era propício à criação de cana. Estou dando uma dica. Né? Outra coisa que propiciou foi exatamente o mercado. Sem mercado, ninguém vai plantar nada. Você acha que o pessoal planta só por plantar? Não, tem que prestar atenção se tem mercado para aquele produto. Então, isso aí são algumas dicas, mas você vai encontrar muitas outras no texto. Tá bom? A terceira, quais as classes sociais mostradas no texto? É bem semelhante à letra A. Você vai colocar que, de repente, era a classe social, classe alta, que eram os donos das fazendas, as classe baixa, que eram os escravos, os empregados, tá bom? É essa parte aí. Não se preocupe não, porque todas elas tem no texto. Os mestres de açúcar, artesãos, tudo isso aí tem no texto. Você vai colocar nessa terceira. A quarta diz assim: quem ajudou os portugueses a instalarem os equipamentos de engenho no Brasil? Isso aqui é um mistério. Se eu der dica, eu já está dando a resposta, então não vou dar dica. Quem foi que ajudou os portugueses a instalar os equipamentos de engenho no Brasil? Aqui você encontra no nosso livro, nosso texto do livro. Bom, aqui é um povo que viveu na Europa. Só que como os portugueses não tinham condições de financiar tudo. Portugal é um país interessante, ele era dono do Brasil, mas ele não tinha condições financeiras suficientes para governar o Brasil. Não tinha. Ele precisava de outros países para ajudar. E esse país aí que ajudou, ele emprestou dinheiro para montar o esquema todinho. Ele financiou as máquinas, as engrenagens e moendas, as máquinas, né? Ele levava o açúcar para revender na Europa, tirava a parte dele, que a gente chama isso de lucro, né? Tudo ele fazia. Os portugueses só entravam mesmo com os fazendeiros, com a doação de terras e com as mudas de cana. Só isso. O restante é esse povo. Agora tem que saber quem é esse povo. Se eram os franceses, se eram os poloneses, os russos. Tem que saber. Vamos só descobrir que povo é esse, tá bom? Então, olha só. Deixa eu mudar o slide um pouquinho aqui. Eu vou falar para vocês aqui a respeito da página 119, onde vai falar sobre o tráfico negreiro no Brasil, né? Ou na África também, tanto faz. No mapa mundi, deixa eu mostrar o mapa mundi aqui. Nosso mapa mundial aqui, nosso mapa mundi, o continente africano fica aqui do lado leste aqui do nosso país, do lado leste aqui. Antigamente o pessoal até defende a teoria de que eles eram ligados por causa desse formato aqui, ó.
Brasil, como quebra-cabeça, encaixaria bem direitinho aqui nesse formato. Ou quase bem direitinho, né? Então, a semelhança é grande entre os dois climas, entre as duas culturas, né? Só que no Brasil a grande maioria é de nativos indígenas, né? E lá não, lá eram tribos diferentes das tribos brasileiras, né? Nós aqui parecíamos muito com os asiáticos. Cabelo liso, olho puxado, pele escurinha do sol, enfim. E lá não, eles eram diferentes dos nossos nativos aqui. Então essa já quebra um pouquinho essa teoria, né? Só que, pergunta, onde é que eles iam buscar esses escravos? Quem ia fazer isso? Um paísinho pequeno chamado Portugal, né? Um paísinho aqui chamado Espanha, outro paísinho ali chamado Inglaterra, fica nessa ilhazinha separada, chamada Grã-Bretanha, outro paísinho chamado Holanda, né? Todos eles faziam o quê? Faziam o tráfico de seres humanos, ou seja, tráfico de escravos, tá bom? Os politicamente corretos já querem até mudar esse nome escravo para escravizados, porque ninguém nasce escravo, né? Mas didaticamente a gente vai continuar usando escravo para facilitar o aprendizado de vocês, tá bom, pessoal? Então, aqui no continente africano, os próprios moradores, as próprias tribos e comunidades já conheciam a escravidão. Eles entravam em guerra entre si, a comunidade A entrava em guerra com a comunidade B, e os perdedores eram feitos de quê? Escravos, né? E esses escravos eram feitos de quê? De mercadorias vendidas a quem? Aos europeus. Tá bom? Mercadorias vendidas aos europeus. E muitas vezes os europeus provocavam essas guerras. Vendiam armas para determinado grupo, para ficar mais fácil eles dominarem aquele determinado grupo. E dessa maneira fazer esse intercâmbio aí, esse intercâmbio econômico, entre aspas, porque você transformar seres humanos em mercadoria, realmente não tem nome isso. Então, ocorre que da África, europeus, principalmente os portugueses, né, principalmente Portugal, foi um grande financiador de escravos. Portugal foi um país que foi grande mercador de escravos. Teve um momento que os próprios ingleses ficaram não querendo mais esse tipo de situação. Olha só, os ingleses fazendo isso. Um país dominador e imperialista. Eles não queriam mais esse tipo de dominação. E Portugal acabou, mesmo assim, os portugueses com os brasileiros, que diga-se que também estavam envolvidos, né, continuavam praticando isso por muito tempo. Né. Os escravos eram levados para regiões, no caso aqui nosso país, que é o Brasil. Né. Chegando aqui, esses escravos eles eram colocados em grandes galpões, como se fossem feiras livres, né? E seriam ofertados em leilões, vendo esse por 5 moedas de prata. Fulano vai e diz, dou 6, eu preciso desse aí. Esse aqui que é mais forte para carregar sacos, enfim. Aquela menina para trabalhar na casa. Homens e mulheres também faziam parte do esquema todinho da escravidão. Como naquele tempo não tinha ONU nem Liga das Nações, o pessoal fazia o que queria, não tinha nenhum órgão para impedir esse tipo de situação, né? Como é que esses escravos chegavam até aqui? Em grandes navios, tá? Em grandes navios que a ganância era tão grande que se um navio coubesse 40 escravos, a capacidade dele poderia ser aumentada para 300. Né? Os caras colocavam 300 pessoas quando só cabiam 40. Então ficava amontoado ali, aquele monte de gente amontoada. Os que adoeciam, os que ficavam doentes, eles jogavam no mar. Né? Os tubarões, enfim, tal. Os que não queriam chegar a seu destino, porque não sabiam onde é que estavam indo, também se jogavam no mar. Era um suicídio, houve muito suicídio coletivo nesse tempo. Muitos adoeciam de uma doença chamada banto, que em africano chama banto, mas em português nós chamamos de depressão.
né? E morriam de tristeza. Enfim, era uma situação triste. E o fato de que a violência era grande, os escravos eram batidos, surrados o tempo todo. Para chegar até o Brasil, eles passavam muito tempo viajando. E os poucos que chegavam ainda eram maltratados, né? Então esses navios aí, que eram chamados de navios negreiros, tá? Mas também poderiam ser chamados de navios tumbeiros. Por quê? Qual o motivo? Tumbeiro vem de tumba, né? O pessoal começou a chamar dessa maneira. Tumbas flutuantes, enfim, navios tumbeiros, né? Enfim, como é que eles compravam? Com moeda? De que maneira? O que predominava nesse comércio africano era o escambo, né? Eles adquiriam esses escravos por meio de um escambo, que é um sistema de trocas. Muitos escravos eram trocados por aguardente, que hoje nós chamamos de bebida alcoólica, né? Cachaça, enfim, por açúcar. Não eram comprados diretamente, eram trocados por mercadoria, uma mercadoria por outra. Escambo, na verdade, é uma troca. Na ciência social, como ciência humana, como a história, por exemplo, trata escambo como um sistema econômico, né? É considerado um sistema econômico de troca sem moeda, tá bom? Troca sem moeda. Chegando aqui, eles tinham seus nomes mudados, modificados. Muitos escravos que falavam o mesmo idioma eram separados e misturados com outros que não falavam o mesmo idioma para evitar fugas. A estratégia era essa, né? Chegando aqui, mudava o seu nome para um nome cristão, a igreja estava envolvida. A igreja batizava esse escravo com o nome cristão. Se ele se chamasse Zumba aqui, chegando aqui, a igreja dava outro nome, chamava ele de um nome cristão, como Davi, por exemplo, Davi. Seu nome hoje é Davi e tal. Jogava água benta, batizava o escravo. Enfim, recebia esse nome, recebia orientações de que agora a vida era outra. Para o escravo, na cabeça do escravo, o Brasil era um verdadeiro inferno. Era como se fosse assim, o pessoal chamava na época, quinto dos infernos, né? Enfim. Para o escravo era terrível essa vida no Brasil. Muitos deles tentavam fugir, mas não conheciam o território. Para eles era melhor ficar sendo escravos, porque eles não tinham muito o que fazer, né? Para muitos deles, é claro, não era todos. Então, nossa aula de hoje foi só para introduzir essa questão do tráfico de escravos aqui, quem era o país que mais fazia isso, de que maneira eles eram adquiridos, comprados, o nome dos navios em que eles eram trazidos, a capacidade era péssima, né? A condição era péssima. Quais os países europeus envolvidos também, além de Portugal, como Holanda, França, Inglaterra, né? Estavam todos envolvidos aí, até a França também. Enfim, a aula de hoje foi até aqui, gente. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Essa bela manhã aproveitem para estudar um pouquinho, para relaxar também, né? Estuda, relaxa, estuda, relaxa, estuda, relaxa. Não faz uma coisa só o tempo todo não, que fica chato para vocês também. Tchau, gente, até a próxima, foi um prazer.